E aí, pessoal, tudo bom? Wagner aqui de novo. Hoje eu vou passar para vocês um pouco sobre volumetria, tá? A gente trabalhou com ipsometria aí no finalzinho da primeira VA. Eu quis fazer um pré-treinamento ali com vocês, né? E tentei relembrar algumas coisas de ipsometria ali com vocês. E para vocês já aprenderem a fazer alguns modelos, tá? Que são muito úteis aí no setor florestal, tá bom? Basicamente, na aula de hoje, a gente vai avançar um pouco, porque a gente utiliza modelos ipsométricos para aferir a altura das árvores que a gente não mediu em campo. E uma vez feito isso, tá, a gente tendo todas as alturas, né, aferidas, estimadas no caso, né, a gente já pode calcular o volume de madeira que tem aquele talhão. Então, uma coisa leva a outra, não tem como a gente ir direto para a volumetria sem passar pela ipsometria, tá bom? E muitas vezes, né, vocês têm várias disciplinas ao longo do curso, às vezes a disciplina foca uma parte e não entra muito forte nessa questão da ipsometria, então eu faço questão de, ao invés de ir direto para os cálculos, né, fazer uma breve recapitulação. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Para a volumetria, eu vou fazer uma recapitulação. Então tem algumas coisas que provavelmente vocês já viram em outras disciplinas, às vezes só pincelado, às vezes mais detalhado do que eu vou falar. Mas para mim não tem como, sabe? Eu tenho que passar esse conteúdo para a gente ir para a volumetria e ir mais tranquilo para os modelos volumétricos, tá bom? Então eu vou fazer uma recapitulação aqui de conteúdos ministrados até então, né? Até esse momento do curso de Engenharia Florestal e focando com a parte da volumetria, tá? Então, inclusive no final aí da aula eu vou mandar um formulários, vou ver se eu lembro de mandar os formulários para vocês. E vou perguntar aí temas da aula de hoje que vocês já viram ou que vocês não viram, tá? Para mim isso é importante, porque não dá para a gente controlar o curso todo, né? Eu só controlo as minhas disciplinas. Mas às vezes, né, um professor foca uma parte, o outro foca uma outra parte, e às vezes fica uma ou outra questão, né, uma ou outra parte que eu considero importante, que às vezes está pouco falado, então eu posso falar mais aí na disciplina. Até mesmo porque manejo entra em tudo, tá? Entra em silvicultura, entra em dendrometria, entra em inventário, manejo é uma disciplina que entra basicamente em todo o conhecimento adquirido até então. Bom, estudo da forma das árvores, pessoal. Isso aqui com certeza vocês já viram, tá? E se vocês não viram, não tem nada demais. Apesar da gente, quando vai desenhar uma árvore, a gente desenhar mais ou menos todas de uma forma semelhante, quando a gente olha diferentes árvores com mais detalhe, é fácil perceber que a estrutura da árvore é diferente, tá? A gente fala que a arquitetura da árvore é diferente. Então tem algumas copas mais circulares, outras copas mais piramidais e assim por diante, tá? Por que isso é importante? Porque existe uma clara variação entre espécies diferentes, tá? Quando você pega três, quatro espécies, mesmo que elas sejam parecidas, já dá para perceber algumas diferenças. E quando a gente trabalha com espécies nativas, isso é muito claro, tá? Por mais parecidos que alguns grupos de espécies sejam, há diferenças, tá? Há diferenças entre as espécies. E dentro da mesma espécie tem diferença também. Se você pegar uma qualha, né, um pau-terra, 3, 4, da mesma altura, mais ou menos o mesmo diâmetro. Mas se você olhar para a copa, você vai ver que o galho, o tronco ramifica mais rápido, mais cedo, mais próximo ao solo. Na outra, essa ramificação é mais alta, uma tem mais galhos do que outras. Então existe essa variação. Mas não dá para a gente trabalhar com toda a variação. Então a gente tenta padronizar. Então a gente vai estudar cada espécie, tá? E vai tentar padronizar para aferir o volume de madeira que elas vão ter, tá? Se a copa muda, pessoal, e a copa dá para a gente ver que muda bem drasticamente, ou seja, as árvores nunca vão ser perfeitamente iguais, o mesmo vai valer para o tronco, tá? Então, mesmo quando você tem todas as mudas plantadas na mesma época, da mesma espécie, tratadas com o mesmo fertilizante, assim por diante, há diferenças, tá? Nunca uma árvore vai ser exatamente igual à outra, tá? É muito difícil que isso aconteça. Então, quando a gente tem um talhão homogêneo, por exemplo, um talhão de eucalipto,
Se a gente chegar perto, a gente vai perceber que tem árvores mais grossas, mais fininhas, que não se desenvolveram, né, foram sombreadas por outras e acabaram não se desenvolvendo. Aí do lado uma mediana, do outro outra grossinha. Então quer dizer, vai dar diferença, tá? E o que a gente tenta fazer é tentar encontrar aí uma média, um valor médio que represente todas as árvores do talhão. Então, mesmo que você tenha árvores mais grossas, árvores mais finas, árvores mais altas, árvores mais baixas, você vai tentar encontrar um valor. Lá na frente vocês vão ver que isso vai ser traduzido em fórmulas, tá? Que represente bem aquele talhão e a gente consiga um valor de volume de madeira o mais próximo possível do valor real de madeira que tem ali naquele talhão, tá? Então, quando a gente empilha, quando a gente faz o empilhamento ali da madeira, é possível, tá? Fica bem claro que os diâmetros, né, a área que cada planta ocupa ali no solo vão ser diferentes. Dá pra gente perceber isso com uma facilidade muito grande. E aí, Wagner, o que fazer, né? O que a gente pode utilizar aí para tentar achar esses valores médios, tá? Bom, gente, é impossível a gente estimar todo esse volume de madeira, tá? É impossível. A gente poderia pegar uma árvore que a gente achou meio que mediana em relação ao tamanho das outras árvores do talhão e usar aquela árvore como modelo. Você poderia fazer isso. Mas convenhamos, né? É difícil você saber exatamente qual seria esse diâmetro perfeito, qual seria essa altura perfeita, tá? Então o que a gente faz? A gente se baseia em um grande volume de árvores, ou seja, uma grande quantidade de árvores. Então a gente faz mensuração de várias árvores, tá? Para tentar encontrar aí esse valor mediano, né? Que a gente vai converter isso em fórmulas mais à frente, tá bom? Então quanto mais árvores você medir, quanto mais árvores você mensurar, sempre é melhor. Sempre você vai ter valores mais precisos, independente do que você está trabalhando, tá? E para dificultar um pouco mais a nossa vida, as árvores têm formas diferentes, tá? Se a gente pegasse uma árvore qualquer e fosse calcular o volume dessa árvore, imaginar que aqui está a árvore, ó, tá? A gente poderia pensar assim, eu posso calcular o volume daqui, ó, baseado na base, eu pego só o valor da base aqui, às vezes medida a 1,30, né? E eu calculo esse volume baseado só nesse valor. Mas na verdade a árvore ela afunila, né? Então ela tem uma função de afunilamento aqui. Então a árvore não é perfeitamente cilíndrico. Existe uma parte do tronco que ela vai ser mais fina do que um cilindro perfeito ali. E a gente pode fazer uma classificação disso. Por exemplo, a base, quando ela tem esse formato, a gente chama de formato neiloide. Esse formato aqui, que muitas vezes ocorre mais na parte mediana da árvore, tem um formato paraboloide e aqui em cima um formato mais conoide. Então, assim, se você quisesse fazer um trabalho extremamente preciso, você teria que perceber isso nas árvores, tá? E fazer uma função para cá, uma para cá, uma para cá. É possível? É possível e tem, tá? Existem vários trabalhos aí na bibliografia sobre isso. Mas é extremamente complicado. Imagina numa empresa onde você tem um tempo, tá? Escasso, você tem que fazer um serviço num determinado período, tá naquela época ali de você fazer todos os cálculos ali do volume, né? O que você vai entregar aí para o seu... o que você produziu, que você vai entregar para as empresas, né? Então, às vezes, é um passo complicado você detalhar demais, tá? E eu vou mostrar formas onde a gente detalha um pouco menos e chega a um volume confiável, tá bom? E outros problemas, tá? Às vezes a árvore tem sapopemas, né? Às vezes a árvore tem variações, irregularidades. Tudo isso dificulta a nossa vida. Então, assim, se você entrar numa empresa, fizer um monte de cálculos e der um pouco diferente do que uma outra pessoa fez, ou então deu diferente em relação à empresa que você está vendendo a madeira, né? Eles fizeram os cálculos deles, você os seus, deu diferença, é normal que isso aconteça, tá? É normal que isso aconteça. Porque às vezes um foi mais detalhado, o outro foi menos detalhado e assim por diante, tá? Então não se preocupem porque é algo absolutamente normal. Aqui a gente tem uma diferenciação que eu acho importante, isso vem lá
da dendrometria, né? De volume estéreo e volume cúbico, tá? Eu vou colocar aqui a definição, só para a gente não perder muito tempo, e eu vou direto para a explicação, porque eu acho que é o mais importante, tá? O que seria o metro estéreo? Então, o metro estéreo, se você empilhar um conjunto de toras e essas toras vão ter 1 metro de comprimento e o empilhamento dá 1 metro de largura e a altura desse empilhamento for 1 metro, a gente tem um metro estéreo, tá? Próximo slide tem uma figurinha sobre isso. O metro cúbico não. O metro cúbico ele seria como se você pegasse todas as madeiras, juntasse todas elas, né, até elas ficarem todas quadradinhas e coubessem num quadrado cúbico, né, num metro cúbico quadrado. Então você teria exatamente 1 metro de largura, 1 metro de comprimento, 1 metro de altura, mas é como se as toras estivessem todas espremidas, sem espaços entre elas, tá? É como se você tivesse cortado todas as toras em tamanhos exatamente iguais ali e conseguisse empilhar elas bonitinho, sem não ter nenhum espaço vazio, tá? Por que existem essas duas terminologias? Porque na hora de vender a madeira, você pode vender a madeira usando uma ou outra, tá? Até perto dos anos 2000, geralmente o pessoal vendia a metro estéreo, hoje em dia é vendido mais a metro cúbico, tá? Pelo menos a legislação pede assim, tá? Mas há fatores de conversão, tá? Então você chegou numa empresa que trabalha com metro estéreo e às vezes você precisa vender em metro cúbico, que a gente vai chamar aqui de metro cúbico sólido, né? Como se todas as madeiras estivessem todas empacotadas dentro de um quadrado sem sobrar nenhum espaço vazio. É possível fazer conversões, tá? Então, assim, eu coloquei esse slide para separar, reforçar essa diferenciação entre metro cúbico sólido e metro cúbico estéreo. Aqui no metro cúbico estéreo, imagina que todas as toras aqui elas estão ocupando até em cima, tá? Deste quadrado que tem 1 por 1 por 1 de comprimento, 1 de largura, 1 de altura, tá? Então você vai perceber que tem buracos, né? Tem espaços vazios, ou seja, cabe mais madeira aqui do que aqui, tá bom? Wagner, mas como que eu faço essas conversões? É muito difícil? Pessoal, o correto é você fazer uma série de mensurações para você chegar nessas conversões, tá? Mas muitas pessoas já fizeram e tem valores aí que a gente pode converter rapidamente. Por exemplo, o eucaliptus, tá? O eucaliptus, se a gente quiser fazer uma conversão, 1 metro cúbico de eucalipto, 1 metro cúbico sólido de eucalipto, ele equivale a 1,2 metros cúbicos estéreis. Wagner, mas eu vi um trabalho que era 1,5, outro trabalho que era 1,4. Sim, muda, tá? Aqui eu peguei alguns estudos, alguns trabalhos que chegaram a esse valor, mas pode variar de uma região para outra, até de um talhão para o outro pode variar, tá? Pinos, por exemplo, 1 metro cúbico de pinos geralmente dá 1,43 metros cúbicos estéreis, tá? Porque a tora do pino é diferente da tora do eucalipto. Em floresta nativa, tá? Com árvores de maior porte, assim por diante, 1 metro cúbico de floresta nativa costuma dar 1,5 metro cúbico estéreo. Esses valores mágicos, pessoal, que eu estou passando para você aqui, para vocês, é mais para vocês terem uma noção. Às vezes cai um exercício aí na vida de vocês, um ENAD da vida, ou então você está na empresa e você tem que fazer essa conversão. Procure por trabalhos da sua região, onde pessoas fizeram isso. Ah, Wagner, mas aqui eu moro no sul de Goiás e aqui não tem muitos trabalhos. Tudo bem, mas o sul de Goiás não é tão variado, tão variável assim em relação ao centro de Goiás, né? Então você pode procurar trabalhos de outras regiões próximas e utilizar aquele metro cúbico estéreo, tá? E procure na legislação do seu estado, na legislação federal, se existem esses valores. Às vezes, por exemplo, para a Amazônia, né? Às vezes você tem valores que eles já utilizam lá e que a gente não utiliza aqui porque as nossas árvores são diferentes, tá bom? E aí a gente vai chegar numa coisa que a gente chama de fator de empilhamento, tá? O que é o fator de empilhamento? É o volume cúbico sólido dividido pelo volume cúbico estéreo, tá? Na verdade, você pode até inverter isso daqui, colocar o volume estéreo em cima e o volume sólido embaixo. Basta que você deixe claro na metodologia o que é um e o que é o outro, tá?
Então, assim, no final das contas, o fator de empilhamento você pode calcular, tá? Então, você vai lá, calcula um metro cúbico sólido, você colocou você cortou todas as madeiras de um determinado formato e conseguiu colocar aí em um quadrado de um por um por um, faz o cálculo do metro cúbico sólido aqui, beleza? Colocando todas as toras. E aí você pega toras cilíndricas e faz a quantificação, tá? Do volume de cada tora e o espaço que elas conseguem ocupar bonitinho aqui, um por um por um por um. Você vai conseguir fazer esses cálculos, tá? Mas como eu disse, hoje em dia já tem muita gente que trabalhou com isso e a gente já utiliza aí esses fatores de empilhamento. Aqui eu deixei esse slide pelo seguinte, pessoal, diferenças acontecem, tá? Então não é porque você fez um trabalho e você achou um fator de empilhamento que você tem que usar ele para o resto da sua vida, tá bom? E achar que aquele valor foi o correto para sempre. É complicado, né? Porque a gente tenta chegar num valor aí que a gente confia. Mas se a gente muda de uma região para outra região, ou usa um produto diferente, um adensamento diferente, às vezes muda o fator de empilhamento. Eu achei essa tabela num artigo científico e vejam que pinos com casca, sem casca, eucalipto com casca, sem casca, tem variações, tá? Entre esses fatores de empilhamento. Então, é uma forma usual e prática da gente contabilizar o volume de madeira? Sim, tá? É bem prático porque você chega na empresa, ela já tem um valor lá que ela faz a multiplicação, você usa esse valor pelo resto da vida, tá? Ok, mas tem como melhorar a precisão? Tem, isso com certeza tem como melhorar a precisão. E eu acho que essa é a parte importante aqui do manejo, tá? A gente mostrar para vocês como melhorar essa precisão. Wagner, mas eu tenho aqui uma madeira empilhada, tá? Eu tenho aqui uma madeira empilhada e eu quero fazer o cálculo do volume estéreo. E eu não sei direito como fazer, eu não lembro lá da geometria, cálculo de volume, tá? Pessoal, aqui, se você conseguir empacotar toda a madeira bonitinho, né? Independente se é um por um, em qualquer local você conseguiu empilhar essa madeira. Você pode simplesmente calcular o comprimento, pega uma fita métrica, né? Pega aí uma fita métrica mesmo, né? E faz a mensuração aqui do comprimento, o tamanho das toras, tá? Tamanho médio, tá? O tamanho que as toras foram feitos os cortes, né? Geralmente o pessoal tenta cortar do mesmo tamanho. Pega a largura em que você empacotou. Então, às vezes você não empacotou em 1 metro, né? As toras têm 1 metro aqui, mas você fez um empacotamento maior aqui. Então, você tem uma largura maior. Anota o valor da largura e a altura do empacotamento. Porque imagina se toda vez do empilhamento, tá? Perdão. Imagina que toda vez que vocês vão fazer um tipo de trabalho, teria que ser um por um, tá? Para você fazer o cálculo do volume estéreo. Nossa, isso ia dar um trabalho para quem vai realizar o transporte, né? Colocar a madeira no caminhão e assim por diante. Então, é possível calcular, tá? É possível fazer o cálculo quando você empilha a madeira. Então, quando você multiplica comprimento, largura e altura, você tem o volume da pilha, né? E aí fica fácil, né, de você estimar esse volume aí na hora da sua venda. O que acontece é que no setor florestal, às vezes, isso acontece para todos os setores, tá? Às vezes a gente não usa a terminologia padrão da matemática, né? Então, às vezes você vai olhar num livro, eles pegam e falam assim, você mede o comprimento, a altura, a largura e multiplica um pelo outro, e dá outras letras, né? Chama de x, y, z. Quando tudo é igual a 1, beleza, você tem o volume estéreo perfeito, né, por metro cúbico aqui. Mas às vezes não é igual a 1, tá? E é muito difícil você fazer isso na vida real, tá? Imagina você fazer várias pilhas empacotadas ali, né, as madeiras e todas de um por um por um. Na vida real isso é muito complicado de acontecer. O mesmo, pessoal, você pode fazer não somente para toras, tá? Mas como madeira cortada já. Então você pode fazer os mesmos cálculos, tá bom? Deixei esse slide só para me lembrar de falar isso para vocês, porque eu lembro que já me questionaram isso em disciplinas aí para trás, em outras turmas, tá?
porque eu estava falando só de madeira empilhada, né? E o pessoal falou assim, não, mas e quando o pessoal corta as madeiras em pedaços? Pode também? Pode também, tá? Mesmo cálculo. Pessoal, eu coloquei aqui um pedaço da legislação, e eu não vou falar muito dessa legislação não. Isso aqui deixa para vocês aí lerem, refletirem, tá? São modificações que acontecem na legislação e às vezes o Inmetro solta alguma portaria que mude isso no futuro. Mas eu achei importante colocar aqui, porque mesmo que vocês tenham disciplinas de legislação, às vezes é tanta coisa que vocês verem, né? E essa aqui é uma partezinha da legislação mais voltada para essa parte de volume de madeira. Então fala de medida estéreo, tá? Fala dessa questão dos espaços vazios e assim por diante. Então eu deixei aqui para vocês, tá? No material. Algumas dúvidas que podem surgir, tá? Wagner, tudo bem. Quando está tudo organizadinho, eu acho que eu consigo calcular. Mas e se as toras tiverem diferentes tamanhos? Sei lá, na hora que a gente empacotou, empilhou tudo, tá? Quando a gente fez o empilhamento, a gente achava que as toras tinham todas o mesmo tamanho, mas a gente percebeu que algumas toras, tá? Na hora que elas foram ser cortadas, elas ficaram um pouco maiores. Essas daqui ficaram um pouco maiores do que essas daqui. E essas ficaram toras um pouco menores aqui, né, no comprimento, ou no comprimento das toras. Bom, o que você pode fazer? Você pode vir aqui, medir algumas toras, anotar o valor médio, vir aqui, anotar, pegar o tamanho de algumas toras, vir aqui, pegar o tamanho de algumas toras. Usando esses tamanhos, por exemplo, aqui você mediu, sei lá, 5 toras, aqui 5, em relação ao comprimento, tá? E aí você faz uma média disso. Você tem 15 toras mensuradas em diferentes locais do empilhamento, tá? E aí você faz uma média. Por isso que aqui o cálculo tem um X com um tracinho em cima, tá? Você faz a média do comprimento, tá bom? E aí você continua os seus cálculos normalmente. Tá, Wagner, mas e se eu perceber que tem toras com diferentes tamanhos e as pilhas têm diferentes alturas? Isso é muito comum de acontecer, tá? Porque às vezes é difícil no maquinário você deixar todas as toras na mesma altura de empilhamento ali, tá? Então o que você pode fazer? Bom, além de fazer aquele procedimento medindo toras aqui, aqui e aqui, o comprimento delas e fazer a média desse comprimento, pega mais ou menos onde você percebeu que tem esses desníveis. Pega aqui a parte que ficou mais baixa, mais ou menos no centro da parte que está desnivelada, e em cima você pega a altura também e faz uma média dessas alturas antes de jogar na fórmula, tá? No caso a média, né, como eu tenho 3 alturas diferentes de empilhamento, uma, duas, essa representando mais ou menos o meio aqui, e 3, eu somo as 3, divido por 3 para depois jogar na fórmula. Então eu fiz a média das alturas. Esse tipo de procedimento, vocês em campo vocês vão ver. Vocês olham e falam assim, ah, tá, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Porque você percebe que dá diferenças, tá? Você percebe que é praticamente impossível empilhar tudo perfeitinho. Aqui um outro exemplo, tá? Aqui você percebeu que tem uma variação grande de alturas. Nossa, tem uma variação tão grande de altura. Tá, calcula aqui a altura do empilhamento aqui, aqui, aqui e aqui. Faz a média disso, depois joga na fórmula, tá? Ah, eu percebi que essas toras aqui estão um pouco maiores do que essas. Mede 10 aqui, mede 10 aqui e faz a média antes de você jogar na fórmula. Porque a fórmula é simples, né? Comprimento vezes a largura vezes a altura. Mas às vezes você tem que ficar ligado nessas questões para não ter um volume total muito diferente do volume real, tá? Aqui, pessoal, eu coloquei só a explicação de metros cúbicos estéreis e metros cúbicos sólidos aqui para vocês, tá? Utilizando mais um exemplo aqui de valores que a gente usa para dividir e tal. Não vou fazer maiores explicações, tá? Já expliquei em outros slides, mas de novo, eu acho interessante colocar aí um pouquinho de legislação para vocês, algumas explicações, tá? Para vocês levarem aí para as empresas, caso vocês cheguem a trabalhar aí em empresas do setor. De novo, há variações em relação a essa metragem, em relação a esses fatores de empilhamento, tá?
Coloquei esse slide aqui de novo para reforçar essa questão, tá bom? Ok, Wagner. Então, muitas empresas utilizam dessas formas, desses artifícios, para fazer os cálculos de madeira, tá? Mas tem outras formas de a gente fazer isso? Será que tem formas mais rápidas, tá? Tem grupos de pesquisa que têm demonstrado que existem formas mais rápidas, sim. Por exemplo, você pode tirar uma foto de madeira empilhada, tá? Sabendo o comprimento das toras e usando as imagens fotográficas, você consegue calcular o volume de cada tora que tem aqui e depois fazer a soma. Então você já consegue converter de uma maneira bem prática volume estéreo para volume sólido, tá? Porque se você só calculou o volume das toras em si, dessas partes que estão pretas em relação à foto, tá? Que fizeram um contraste aqui em relação ao tamanho das toras, multiplica pelo comprimento das toras, né, o tamanho que as toras têm, você consegue chegar no volume sólido diretamente, tá? Então, esse trabalho aqui é um trabalho de pesquisa, né, e demonstra, né, feito em universidade, demonstrou que é possível usar essas fotos, tá? Eu não estou falando para você chegar numa empresa e falar assim, não, a partir de agora a gente vai usar só foto. Mas imagina que vocês conseguem fazer isso, tá? Às vezes utilizar uma metodologia semelhante e fazerem os cálculos de uma maneira mais rápida, tá? É um grande avanço e o que acontece? A legislação ela é muito lenta, né? O progresso científico ele não é rápido, mas a legislação consegue ser menos rápida ainda, né? Mais lento ainda do que o progresso científico. Mas em algum momento essas coisas chegam na legislação, tá? Em algum momento, pode acontecer daqui a 15 anos, a pessoa pegar e falar assim, olha, a partir de agora a gente vai usar um aparelho tal, que você tira uma foto e já sai o volume direto, o volume sólido direto. Opa! Aí você vai ter que aprender isso. Então ter essa noção aqui na faculdade eu acho importante, tá? Tudo bem, Wagner. Tem várias formas de calcular. Você até falou que por foto tem como fazer, apesar de que isso não é muito usual nas empresas ainda hoje, tá? Em São Paulo tem algumas empresas fazendo, mas isso não é muito usual no Brasil, e até mesmo não tem isso na legislação. Mas tem como melhorar, tá? Porque assim, a gente percebe que tem espaços vazios, a gente percebe que tem toras de comprimentos diferentes. Tem como a gente melhorar isso? E vamos piorar a situação. Tem como eu calcular isso para árvore em pé, tá? Fazer isso para árvore em pé e não ter que derrubar aquela árvore, derrubar todas as árvores do meu talhão para chegar em volumes em que eu acredito que eles estão corretos. Então são questionamentos que são importantes, tá? Aqui quando você corta a madeira já e você faz os cálculos é uma coisa, mas às vezes você já quer ter um prognóstico desses cálculos com o talhão em pé. Até para você saber quanto que você vende essa madeira, por quanto que você vende, né? Se ela vai servir para qual setor florestal e assim por diante. Então, é trabalho de vocês fazer os cálculos com a maior precisão possível, tá? E é por isso que a gente vai ter essa parte aqui de modelos volumétricos, tá bom? E com o passar do tempo, a legislação, a tendência, tá? Um país sério, a tendência é a legislação se tornar cada vez mais rigorosa e os cálculos cada vez mais precisos, tá? Então a legislação exigindo cálculos mais precisos. Então é importante para vocês passarem por essa parte aqui, onde eu vou mostrar várias situações onde vai ser importante, tá? Os cálculos volumétricos. Então você vai tentar aumentar a eficiência de cálculos, diminuir os erros dos cálculos. E esses modelos volumétricos que eu vou passar para vocês, quem quiser fazer uma pesquisa na internet, eles não são recentes, tá? Não é de hoje que alguém está tentando fazer a relação ali do tamanho da árvore com o volume que aquela árvore vai produzir, vamos dizer assim, né? Vai possuir. Mas não é tão empregado. Por que não é tão empregado, às vezes, em muitas empresas aqui do Centro-Oeste, por exemplo, não é empregado? Porque o pessoal não sabe calcular ou está acostumado a calcular de uma outra forma mais simples e simplesmente faz esse cálculo dessa outra forma, tá? Isso é bom para a empresa? Olha, eu vou te falar que provavelmente tem empresas perdendo muito dinheiro por conta disso, tá?
Mas às vezes eles chegaram num valor lá e eles acreditam naquele valor e o valor realmente é bom, tá? Faz a conversão de madeira usando determinado valor e aquele valor é bom, pode acontecer. Mas eu acho que assim, para quem está formando num curso, tá? A gente tem que sair daqui conhecendo métodos mais precisos para tentar melhorar a empresa que a gente vai trabalhar, tentar melhorar o nosso local de trabalho. E levar esse conhecimento é importante. Não é porque na década de 20 o pessoal media madeira de um jeito que a gente tem que usar hoje, tá? É a mesma forma de medição. Hoje melhorou, a gente tem mais equipamento, a gente tem maior capacidade de processamento, a gente pode estar usando computadores para fazer processamento de dados rápidos, tá? Porque antigamente perdia-se muito tempo fazendo esses cálculos, hoje em dia não. Então, quer dizer, vamos tentar aplicar isso, tá? E aqui na disciplina eu vou tentar mostrar para vocês.